Olá. Oi. Vem sempre aqui? Sabe como é, vou andando por aí. Não por aqui. Gosta de maçãs? Maçãs? Muito. Você está vendendo? Eu não. Eu só estou aqui apreciando essas bonitas, deliciosas e apetitosas maçãs. Sim. Essa aqui, por exemplo, é tão vermelha, tão bonita. Ela é tão disponível quanto a aventureira. Você quer? Essa maçã atrai você? Sim. É, bastante? Muito. Pois é um presente meu para você. Presente? Toma. Dê-lhe uma boa dentada. Que delícia. Como é suculento. Valeu a pena? Uhum. Que pena que eu tenho que levar todas essas outras maçãs embora. Hã? Sim, eu tenho que levar essas outras maçãs deliciosas, suculentas, livres e desimpedidas embora. A não ser que você queira outra. Outra? Sim, por que não? Mas eu não sou homem de duas maçãs. Mas por que não? Sabe como é? Eu pensava que ia me conter com uma única maçã. Mas só uma para o resto da sua vida? É. O resto da vida. Por que não? Por que não? Não é? É verdade. Bem que eu queria. Se você queria, então eu vou levar embora. Se só queria... Não, eu quero. Ah, é? É, Quer essa que dura só por uma noite? quero. É? E essas aqui que são espontâneas e divertidas? Eu quero duas. Tem 3, Olha! pegue. Ai, que maçã. Você vai jantar quantas hoje? Todas. E amanhã? Outras todas. Você vai comer essas hoje e terá esquecido delas pela manhã. E você vai se deliciar com essas maçãs 1, 2, 1000 vezes em qualquer lugar que você quiser. E sabe o que é mais importante? Você vai dizer para as pessoas que é normal, porque é normal. Eu já vi você desejando maçãs tantas vezes durante a noite. E saciar a vontade nunca matou ninguém. Você vai pegar essas maçãs e vai se deliciar com elas, e depois com outras, e mais outras, e mais outras, e assim por diante. Sim? Sim. Sim? Sim. Mas que pedaço de mau caminho. Obrigada. E essa saia, menina? Gostou? Gostei. Ela podia ser um pouquinho mais curta. Podia? Podia. E esse decote podia ser um pouquinho mais ousado. Não, eu tô conhecendo um movimento novo agora. É? Que movimento é? Chama Atitude 434. Conheço. Você conhece? Sim. Lá da IBC, com jovens. Sim, eu conheço um bocado de pessoas que já participaram desse movimento. Elas usavam uns decotes mais provocantes e umas saias mais mini. Sério? Sério? Elas
Elas só pensavam em não ficar feias. Sua atitude não deixa você mais feia. Eu sei, nunca. E ele também não quer que você fique menos atraente ou sozinha. Não. Você brincava de bonecas quando era criança? Eu brincava, sim. É? E suas bonecas tinham namorados bonecos? Tinham, as bonecas ficavam esperando os namorados pegarem naqueles carros. Hum. E depois eles entravam, tomavam chá. Oh. E com o tempo, minhas bonecas tinham até carro, faxineiro, cozinheiro, até assistente pessoal gratuito, viu? E tinham dinheiro para dar e vender. Oh, que espertas. E esses bonecos aí? Ai, eu tô amando. Quem são? Bom, esse aqui perde o juízo perto de saias curtas. Vê a gravatinha dele, deve ser empresário. Ai, empresário? E aí, bonitão? Ah, você é rápida. Esse aqui é médico. Ele tem 3 carros na garagem, mas os 2 são casados. Ah, que pena. Mas liberais. Ah, Esse aqui é engenheiro. E com ele uns minutinhos por dia de atenção? atenção bastam. Você não vai poder brincar muito com ele, porque ele é muito ocupado, mas ele tem um dinheirão. Ótimo, eu quero. E esse aqui é advogado. Ele tem muito dinheiro, ele é educado, atencioso. Ele já foi romântico, mas teve o coração partido tantas vezes. Ah, esse eu quero, é fácil de manipular. É. Esse eu posso pisar, esmagar, derrubar, e só brincando uns minutos comigo, continua nos meus pés, sempre. Então ele é seu, belíssimo. Esse aqui eu posso pegar todo o seu dinheiro. Me leva para rodas sociais, eventos, já sei. Esse aqui eu quero no domingo, esse no sábado e esse sexta-noite, claro. Vai cuidar do vestuário? É claro, é só eu chegar em casa que eu... Sim. Peraí, será que isso é certo? Eu usar a minha roupa, usar o meu corpo, esses bonecos, para manipular, para querer atenção? Eu não queria nada disso, a culpa toda é sua. Claro. A culpa é minha. Uma pergunta só. As mãos que estão manipulando esses bonecos são minhas ou são suas? São minhas. E o decote e a saia? Quem está vestindo sou eu? Não sou eu. E quem é que está disposto a dar atenção para esses bonecos? Você ou eu? Quem é que quer um jeitinho fácil de conseguir as coisas que esses bonecos têm, que conseguiram com esforço ou sem esforço? Sou eu ou é você? Belíssima. Limites. Queria aproveitar o nosso tempo aqui e talvez só fazer algumas considerações que são conceituais, né? Antes da gente partir para se isso pode ou não pode. E a primeira coisa em relação à questão conceitual é que é óbvio que a gente não está aqui para responder todas essas perguntas, né? Você pode dizer assim, Outra coisa fundamental é a gente não está aqui porque a gente também luta e continua lutando em relação aos limites da sexualidade. As minhas lutas não pararam, as lutas dela também não, e como as suas lutas são nossas lutas em outros campos, em outros momentos. Então, vocês não estão olhando aqui para 2 pessoas que não lutam contra essa questão da sensualidade e da atração e da ação diabólica de querer me levar para fora do casamento, para fora da minha relação com a minha mulher, assim como a minha mulher também não deixa de lutar. Então, nós estamos no mesmo passo, mesmo compasso. Não é difícil entender o que vocês passam, porque nós também lutamos. Então, isso aí é uma coisa fundamental. Outra coisa também é que nós não temos respostas prontas, fáceis e como receita de bolo. Eu acho que há muito tempo atrás, quando eu me converti, passei a fazer parte de uma igreja evangélica, vocês vão saber um pouquinho da história bem rapidinho, mas eu era muito questionador, eu continuo muito questionador de todas as coisas, e quanto mais eu questiono, mais eu me encanto com Deus e as respostas de Deus e a coerência de Deus
E os questionamentos me levam a me espantar com a incoerência da raça humana. Então, quando eu ouvia respostas do tipo, tem que ser assim, ou você é crente, por isso que você, sendo crente, você não pode fazer tal coisa, eu pensava, resposta pronta. Esse cara não está entendendo quais são minhas lutas. Ele não está me ajudando a compreender o drama que eu estou passando. Então, é ridículo alguém pensar que pode responder ao jovem dizendo, pode entrar ali, não pode entrar acolá. Na época, por exemplo, na igreja em que eu conheci Jesus, eu andei com a Heloísa, mulher não usava calça comprida na igreja. Ela nunca tinha ido a um cinema, porque era proibido. E eu vim de um mundo completamente louco, completamente diferente de tudo isso. E as respostas que me davam eram respostas prontas, simples e simplista, eu diria, não simples, mas simplistas, e que não resolvia e não respondia meus questionamentos. Para dizer assim, que é loucura a gente pensar, eu acho que a nossa igreja também já passou por essa fase, onde algumas pessoas e alguns líderes achavam que nós, como pastores e líderes, tínhamos que dar o tamanho da saia, o tamanho do decote, o que se poderia ir à boate ou não, se poderia ir para uma danceteria ou não, se poderia tomar um gole de cerveja ou não, se poderia sentar. As pessoas gostariam que nós tivéssemos um manual de sim ou não, sim ou não, sim ou não. Esse manual não existe. E quem dá o manual faz brotar no coração das pessoas criancice e não maturidade. A maturidade vem quando você dá princípios de vida e as pessoas vão experimentar e, baseado nos princípios, elas vão dizer sim ou não. O movimento Atitude 434 é a tentativa de criarmos um movimento onde uma multidão está lutando para dizer não para aquilo que é errado e dizer sim para aquilo que é certo. Mas, por favor, nunca esperem de mim ou de qualquer um aqui uma resposta pronta. O que é que eu devo fazer nesta ou naquela situação? Não, nós vamos lhes dar princípios. E um dos princípios básicos e fundamentais que eu aprendi na minha vida, ao ter me convertido com 17 para 18 anos de idade, mais ou menos a idade da maioria de vocês, foi o seguinte. Primeiro, cara, a coisa que eu mais queria na vida é ser amado, apreciado, notado, suprido. Todo ser humano tem uma gana por ser notado, por ser suprido, por ser amado, por ser valorizado. É uma busca incessante que nós temos. Você sabe, muitas das coisas que nós fazemos, dar presente, sorrir, falar certas palavras, nós estamos sempre em busca de aceitação. E em busca da aceitação, nós somos capazes de fazer as maiores loucuras. É por isso que eu acho que ninguém toma uma bebida ou experimenta uma droga ou entra numa transa louca pela bebida, pela droga ou pela transa. É sempre um buraco e um vazio, uma necessidade de pertencer e de ser valorizado por alguém que leva o jovem a experimentar isso. Então, eu sou capaz de passar nos bares de Fortaleza e entender por que as pessoas estão lá. Não é porque elas gostam de cerveja, pense num bicho ruim, horrível. Mas não é isso, as pessoas estão procurando aceitação, significado. A transa nem sempre dá certo. Cara, às vezes vem, às vezes não vem, às vezes o cara goza ou sente o orgasmo, às vezes não sente, o negócio é ruim, às vezes é complicado, depois o cara fica com aqueles grilos na cabeça, uns têm vontade de sair chutando tudo. As reações são as mais loucas possíveis, mas é só por um momento, é como a maconha, o crack, né? A sensação primeira não é legal. As drogas têm que dar a sensação. Quanto mais rápido, melhor, para que as pessoas não tenham aquele tempo de esperar até que hora a coisa vai acontecer. Quando vem aquele high, né, o cara sobe nas nuvens, depois ele volta e o depois é tão terrível que ele vai precisar correr atrás de outra. Mas as pessoas não fazem isso por causa do crack, que é horrível. A pedra é horrível. A maconha é horrível, a cocaína é horrível. Só que a sensação produto daquilo é o que preenche o vazio da pessoa, a vontade que ele tem de ter um momento de prazer. Então, o que é que eu descobri?
que eu era a espécie de um peixe, onde o pescador metia o camarãozinho na isca, e eu ia lá e mordia, até me ver enganchado e sangrando e nas mãos do predador. Enquanto meu Deus estava dizendo, eu tenho para você uma mesa farta, que é muito melhor do que o que eu tenho para você. Só que eu não tinha paciência de esperar, eu nunca acreditei que isso fosse verdade, até que eu me convenci. Então, para dizer assim, toda essa loucura que a gente está dizendo, não faça, não vá, não, por favor, peraí, não é assim, é exatamente a base de tudo isso, é a carência que existe no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. E essa carência só tem um jeito, é você ser apaixonado de verdade por Jesus, ou então, cara, sai fora, não vai funcionar. Você vai lutar pra caramba, você vai disfarçar, você vai, mas você não vai conseguir. É como a recuperação dos drogados na casa de recuperação. Ou os caras entendem que Jesus é o bem maior, e que o amor maior, e que o senso de significado vem dele, ou então acabou. Antigamente a gente recebia isso em casa. O pai amava, a mãe amava de verdade. Você se sentia tão completo que para o primeiro marmanjo chegar para querer ganhar o coração da menina, levava tempo, porque ela não estava nem aí. Hoje não, porque falta o amor, o carinho, falta o cuidado, falta o aconchego dos pais para os jovens, e a maioria de vocês. O que acontece? O primeiro que chega com a isca, ele leva. Porque você se joga não pelo sexo, você se joga não pela droga, você se joga não pela bebida, você se joga pela carência. Então, isso é um princípio. O que é que nós temos que fazer? Levar vocês a compreenderem que Deus é o maior barato, o maior prazer, o maior orgasmo espiritual que possa existir. Não tem igual. Curtir a presença de Deus é um negócio que vai além do além. E muitos aqui nunca experimentaram isso. Porque nunca amaram Deus acima de todas as coisas o suficiente para poder dizer para um cara, não vem não, porque eu não estou afim, eu estou suprida, eu não quero, eu já sou amada. Eu não vou me entregar a você porque você está dizendo que me ama e querendo que eu prove o seu amor, eu não preciso disso. Vocês não têm forças para fechar a porta, para desligar o computador, para dizer não na hora do fica, porque vocês estão vazios desse Senhor maravilhoso que é capaz de suprir. Cara, o negócio é místico, o negócio é espiritual, não tem papo. Só crente entende isso, é coisa do Espírito. Mas não é, entendeu? Que não é, proíbe isso, abaixa a calça, levanta a calça, isso é ridículo. Abaixa o decote, levanta o decote, não tem nada a ver com isso. Qual é o centímetro? Qual é a medida? A medida é o quanto tua cabeça, teu corpo, tua vida, teu ser está cheia da presença do Senhor, a presença de Jesus ou não. Isso é para valer. O resto é papo furado. Tudo que a gente faz é para fazer você entender isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem prazer sexual. Quando Jesus entra na minha vida, como o Espírito entrou na vida de Jesus, ele não precisou se violentar sexualmente, ele se manteve puro, até que os cineastas da nossa época querem fazer de Jesus um amante de Madalena, mas Jesus foi tão pleno e cheio de Deus, que ele, do Pai e do Espírito, que ele não precisou se entregar. Então, bases e princípios. Aí outra coisa simples, só para vocês entenderem e a gente parar o papo aqui. Limites. O que é limite? Cara, para nós, limite é tudo que se impõe diante daquilo que a gente gosta. A pior coisa que tem numa corrida de rally é quando o organizador diz o limite, nas pirambeiras aí, é só 150. Aí, caramba, que rally é esse? O que eu quero é acelerar até o fim. Eu quero é passar do limite, eu quero ultrapassar esse limite, ter liberdade de ir aonde eu quero, é o melhor. E os organizadores estão olhando e dizendo, esses caras não têm noção. Por isso capotam, por isso se machucam, por isso tem prejuízo. Então, você precisa só entender assim, tudo que nessa vida é colocado como não, acerca, não ultrapasse, tudo isso é super tentador. E o diabo tanto sabia disso que disse para Adão e Eva, está vendo que Deus está botando limite? Porque ele não quer que você seja como ele.
Toda vez que tem um limite e você quer ultrapassar, é como se você quisesse ser como Deus. Para Adão e Eva foi assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa certa, que tem a ver com uma questão até filosófica. Vocês são estudantes, vão entender o que eu estou dizendo. A nossa sociedade, a minha sociedade, a sociedade que eu vivi nos anos 60, a sociedade hippie, a sociedade beatnik, a sociedade do paz e amor e rock and roll, né? Sexo, drogas e rock and roll, essa sociedade tentou quebrar todos os limites, e ela conseguiu quebrar. Mas o resultado dessa quebra dos limites, nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Só dá loucura. A gente quebrou, a gente conseguiu quebrar todos os limites. O velho Woodstock quebrou os limites, mas quebrou de tal forma que quebrou a família, quebrou a dignidade, quebrou uma série de coisas. E hoje tem marmanjão da minha época, 56, 60 anos de idade, com 3 mulheres, 5 filhos, o contra-cheque todo comprometido, o cara não sabe se foge de uma, foge de outra, e ele vai acabar morrendo ou passando a sua velhice só, isolado, pela confusão que ele conseguiu criar ao longo dos anos. Essa é a nossa sociedade, sem limites. Mas deixa-me dizer uma coisa, bota na tua cabeça, que eu aprendi. Ninguém constrói um prédio e decide morar naquele prédio, dizendo assim, no meu prédio eu não quero paredes. Deixa o esqueleto, vou botar minha mobília, beleza, vou entrar lá com minha família, certo? Eu, minha mulher e meus filhos. Um de 2, um de 4, um de 5, um de 8. Olha aí. Vocês imaginam alguém fazendo essa loucura? Para que limites? Para que parede? Não precisa parede. Todos nós somos suficientemente adultos e maduros para a gente realmente entender que daqui nós não vamos poder passar. Fala isso para uma criança de 2 anos. Fala isso para um jovenzinho. Fala isso para nós que somos seres humanos e que nos distraímos. Qual é o fim disso? Vai morrer todo mundo. Porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair para fora do prédio e vamos nos arrebentar lá embaixo. Limites existem, gente, para nos proteger. Quando Deus diz para você, fica aqui, Ele está fazendo uma cerca para você ser feliz dentro dela. Nada mais do que isso. Limite para o mundo é confinamento, é alguém que está querendo cercear o teu direito. Mas diante do Criador, limite não é isso. Limite é uma cerca de proteção. Eu aprendi isso, às duras penas, mas depois que me converti, eu aprendi. E eu quero dizer para vocês, queridos, tem sido um barato ser limitado pela mão de Deus e caminhar no cercado dele. Depois de 31 anos de casado com essa mulher, aos 56 anos de idade, eu posso olhar para os meus amados e amigos daquela época que andaram sem limites, sem a proteção divina. Eles não quiseram a proteção divina. Porque a proteção dos pais é incoerente. Aí você diz, eu não quero a proteção de Deus, porque a proteção dos meus pais é uma proteção incoerente. A proteção dos governantes é uma proteção incoerente. Você diz, eu não quero a proteção de Deus, porque a proteção dos governantes é incoerente. Mas Deus não falha. Ele ama você tanto que Ele quer estabelecer limites para você. E esses limites vêm da sua palavra, de princípios e valores importantíssimos que vocês podem confiar, vai dar certo, pode acreditar. E quem pagar para ver, quem obedecer, quem ficar dentro desses limites, vai usufruir daquilo que Ele promete. Vida abundante para valer. É prazer para lá de demais. Se passaram 40 anos do dia que eu decidi que eu ia ficar nesse limite. O tempo passa rápido, né? Eu tinha 15 anos de idade. E eu olho para vocês e eu falo, puxa vida, né? Eu estava no auge da força, da juventude, quando eu decidi que Jesus ia ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceitei Jesus aos 8 anos de idade, mas foi aos 15 que eu disse e entendi, e disse para Deus, Deus, eu entendi agora que Tu és o dono do meu cabelo, da minha roupa, do meu futuro, do que vai ser meu marido, tudo que eu tenho. E foi logo depois dessa decisão, que é a idade dos 15, 16, quando você começa a se interessar pelo sexo oposto, né?
que Deus colocou, Isso naquela época, né? Porque hoje é bem mais cedo. que Deus colocou, né, o jovem da gandaia no meu caminho, né? Eu, uma menina que amava Jesus e tinha decidido que Jesus era meu Senhor e meu Salvador. E eu lembro que ele era meu amigo da escola, né? E era aquela amizade que não tem toque, amizade. E foi ali que ele acabou entregando a vida dele a Jesus. E eu lembro que naquela amizade, quando já parecia que ele tinha interesse, eu tinha uma convicção de que Deus disse para mim na palavra que eu não deveria me relacionar com quem não tivesse a mesma fé. Então, outra obediência. Então, era tão normal que eu nem pensava. Era um amigo. Eu nem pensava que ia rolar nada, porque não iria rolar, né? E aí o tempo foi passando e o namoro acontecendo dentro desses limites. Para você ver, gente, é possível um crente que ama Jesus e diz que Jesus é Senhor da vida, ficar 1 ano dizendo é meu namorado, sem nenhum beijo. Porque era muita conversa. Foi terrível. Amizade. Né? Foi terrível quando, depois dele devorar a Bíblia 3 vezes, e a gente servindo a Deus, igual vocês estão servindo aqui, né, entre os jovens, e quem olhava nem pensava que era namorado, porque estavam servindo. E quantas vezes no meu coração, quando dava lá umas carências, eu pensava assim, puxa vida, será que esse cara gosta de mim mesmo? Mas gostava sim, porque o momento do relacionamento ia chegar. Então, com esse meu desejo de levar o senhorio de Cristo a sério, isso me poupou de muitas marcas que me fizeram ser uma senhora menos problemática hoje. Por exemplo, né, eu ia dizer quase do tipo, né? Mas, por exemplo, né, por não ter me relacionado com outros caras, ele foi meu primeiro e único namorado. Isso é possível. A gente vai dizer assim, por que poderia, se passaram 40 anos, todos vocês aqui poderiam ser meus filhos, minhas filhas, por que poderia ser diferente? A verdade continua a mesma, está aqui. Nosso Deus continua o mesmo e Jesus continua sendo o Senhor soberano. E quem quiser escapar, vai chegar um momento que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar e vai dizer que Ele é Senhor. Então, por que não dizer logo e usufruir das benécias dessa vida com Jesus, né? E uma das marcas que me poupou durante esses 40 anos de levar Jesus a sério e tentar obedecer com toda a alma, coração, forças, com deslizes sim, mas amando Jesus, me poupou da minha alma ficar com a alma de outros. Porque quando você se relaciona intimamente com alguém, você fica com um pedaço da alma da pessoa. Então, Deus me permitiu que eu entrasse pura dentro de um casamento, onde a minha alma, eu pude aproveitar da integridade, né, de uma forma integral, de um relacionamento, sem estar com os pedaços espalhados aí pelo planeta, né? Então, esse é um dos pontos que eu vejo que hoje a gente tem um relacionamento com tantas coisas boas, com 32 anos de casada, que é algo novo que se renova. Ninguém fala em separação, porque também Deus não aprova e não está fora. Então, tem tantas coisas boas que têm sido construídas por andar com Deus, que eu fico pensando, Deus, é tão maravilhoso andar dentro da tua cerca, que a loucura aparece quando eu estou fora, né? Mas isso só entende, como ele disse, quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não pode entender, né? Deixa eu fazer uma colocação importante aqui. Do ponto de vista bíblico, quando a Bíblia fala sobre virgindade, por exemplo, que é super valorizado, você vê no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, quando o camarada deitava com a mulher e descobria que ela não era virgem, ele tinha direitos de fazer loucuras, né? E ela poderia ser denunciada e até morta. Então, os pais pegavam o lençol manchado de sangue, que era a prova do desvirginamento, e aí denunciava o cara, né? Que, na verdade, ele estava mentindo. É o chamado leito sem mácula de Hebreus, capítulo 13, verso 5.
Só que naquela época a menina saía debaixo da autoridade do pai e era entregue à autoridade do futuro marido. Autoridade não é direito de mandar, é direito, habilidade dada por Deus para suprir as necessidades, né? Vamos lembrar. Autoridade quer dizer, Deus me deu o poder, a graça de suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quer dizer, a autoridade é saber cuidar do outro, não exigir do outro obediência ou coisa parecida. Então, a filha saía da autoridade do pai, do cuidado do pai, e era entregue ao cuidado de um outro homem. E a partir daí, caminhava-se assim, porque a estrutura bíblica requer esse tipo de cadeia de autoridade. Hoje, vocês têm um problema sério, porque muitas de vocês já saíram debaixo da autoridade dos pais, e no tempo de amadurecimento para viver, diz assim, o relacionamento emocional, passa muito tempo. Antigamente, Maria, por exemplo, provavelmente tinha 13 para 14 anos de idade, quando ela foi casada com José, porque as meninas em Israel casavam cedo. Elas eram entregues à relação próxima muito cedo. Viviam o romantismo, como você vê Isaac e Rebeca lá no Velho Testamento, né? Eles foram identificados de longe porque eles estavam se abraçando e se beijando. Um casal já casado. Então, eles identificaram que era marido e mulher pelo carinho que eles tinham um pelo outro. Então, era muito, muito legal, a despeito de a gente pensar que era uma sociedade machista, não sei o quê, papapá, no Velho Testamento. Vamos tirar os exageros e ficar com aquilo que Deus disse. Hoje, vocês, meninas, têm uma dificuldade muito grande, que passam muito tempo até encontrar o príncipe encantado, porque as famílias disfuncionais não estão preparando os rapazes para a vida conjugal. O cara fica dentro de casa estudando o resto da vida, não amadurece, não trabalha e não tem condições de ter uma família para dizer para uma garota, vamos junto, vamos nessa, vamos construir. E hoje muitos acham que tem que construir um palácio enorme, né? Tem que fazer uma casa igual do pai e da mãe para poder casar, nada disso. Paulo disse, se não está aguentando, cara, vai lá e casa, para de se abrasar. Então, eu imagino a luta que vocês têm, meninos, porque vocês não estão preparados para o mercado de trabalho, não estão preparados em relação aos estudos, estão esperando se formar, fazer um PhD, um pós-PhD, um pós-PhD, pós-PhD, enquanto o pai fica bancando tudo, e você não sai para o mercado de trabalho. Aí você não tem como sonhar um casamento que vai cuidar da menina. Então, demora muito tempo, os meninos não estão amadurecendo no tempo hábil. E as meninas estão na espera, porque já amadureceram e estão dizendo, e aí? Cadê? Cadê os crentes aí que vão fazer um negócio certo? Então, quanto mais tempo demora, vocês se expõem à falta de limite do inimigo, a tudo que está aí, que vocês já sabem. E os rapazes da mesma forma, vocês ficam expostos. E vem a época mesmo do negócio, né, que o camarada fica no cio, como diz outro, né, querendo, e vai, aí, cara, aí o que é que vai fazer? Vai se masturbar, né, vai criar hábitos que são doentios, né? A masturbação é um ato simples, né? O cara vai lá e faz o que faria na vagina de uma mulher, com a mão. E aí faz de novo, depois faz de novo, e faz de novo. Aí antigamente dizia que o cara ficava doido se não se masturbasse, ou então que tinha problema isso e aquilo. Hoje a ciência está dizendo, não tem problema nenhum. Só que a masturbação, assim como beber Coca-Cola, pode virar um vício. Assim como beber pode virar um vício, assim como fumar pode virar um vício. E você não se solta mais e fica criando aquelas fantasias na sua cabeça. Então, eu imagino a luta que vocês têm. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante com relação a nós dois. Eu era um doido da pá virada, revolucionário. Eu estudei com a Heloísa, eu acho que ela tinha 10, eu 10, e a gente estudava na mesma escola. Só que eu, 3 anos mais velho e revolucionário. Então, metido a fazer greve na escola, botar cadeado, todo mundo fica fora, e eu dizia para a classe dela lá, para o pessoal, hoje ninguém entra nessa porcaria dessa escola aqui, porque está faltando giz, está faltando não sei o quê, aí eu metia cadeado, jogava
tinta, prendia os professores lá dentro, amarrava os caras. Só a misericórdia. E, por causa do samba e do futebol, as garotas que eu tinha, quer dizer, que estavam à disposição, eram desse tipo aí, né, que vocês sabem. O miolo não interessava muito, o que interessava era o invólucro. Então, eu estava nessa, essa aí era o meu negócio, não interessa, era só o que eu quisesse, como eu quisesse. E olhando para o resto da garotada, numa época de muita fossa, sabe, aquela que eu estava muito mal, já pensando em, capaz, eu vou dar um fim na minha vida, eu vou fazer qualquer coisa, porque, cara, eu não aguento mais não. Tem um negócio aqui, um vazio louco, sabe aquela doidura? Ou eu mergulhava nas drogas direto, ou eu mergulhava na bandidagem direto, andava armado, saía por aí intimidando pessoas, ou eu ia fazer uma loucura, como meus amigos estavam fazendo, mas eu tinha uma família boa, estruturada, então aquilo também me impediu, e a graça de Deus, ou eu tinha que achar uma saída. Então foi num tempo de fossa mesmo, que eu comecei a olhar e dizer assim, cara, não aguento mais a futilidade dos caras, das meninas, dos bailes, da bebida, do samba, cara, eu não aguento mais. Aí eu passei um tempo assim, sabe por onde meus olhos foram bater? Numa menina de 15 anos de idade, vestida até o calcanhar, o cabelo enrolado de bob, aquele negócio que ela ia para a escola de qualquer jeito, o vestido no pescoço. Eu olhava assim e dizia, cara, não acredito que possa ter alguém. Era, sei lá, a troglodita. E tudo que aparecia da saia era 2 canelinhas bem fininhas. Parecia aqueles passarinhos que andam na... Eu olhava, cara, não tem nada a ver. Por que eu estou olhando para essa menina aí, mano? Os caras diziam, rapaz, você está se apaixonando pela crente aí, meu. Engraçado que ela ia para as nossas festas. Na minha casa, a gente cabulava a aula, chama cabular. Todo mundo faltava a aula, a gente ia para a minha casa, é o novo, né? E toma cerveja, rumerino, né? Cuba Libre, Parará, Romontila, e toma dança, e tarará. E a dona Heloísa lá, filha da dona Palmira, crente de escola dominical, só que ela não bebia, não dançava, porque parece que não tinha molejo, e não gostava de música, porque as músicas mais românticas do mundo, ela ficava assim. Eu pensava comigo, que essa menina está pensando em quê? Não adiantava tirar para dançar, nada. Ficava pelos cantos, fazendo coisa, ajeitando as coisas, limpando, botando a mesa, mas nada de reação. E meus olhos começaram a se voltar para aquilo. Ou seja, essa menina era tão misteriosa, tão distante das outras, que não se atirou para cima de mim, que eu disse, cara, tem alguma coisa diferente nessa mulher aí. Engraçado. Os primeiros lampejos da suficiência de Jesus eu vi na vida dela, sem saber. Então, presta atenção, garoto. Quanto mais limite ela colocou, mais ela me atraiu, quando Deus estava fazendo uma obra no meu coração. E aí eu passei 1 ano que eu não queria saber de negócio de namoro, de nada. Sai para lá, sai, não quero. Eu estava tão assim que eu cheguei a simular um suicídio. Cheguei em casa todo rasgado, todo sujo. Entrei dentro do banheiro, peguei a garrucha que eu usava, que era a garrucha do meu pai, 2 canos, aí botei aqui, a bicha vazia, né? E minha mãe, menino, o que você está fazendo aí dentro? Eu não sei, sai daí, moleque. Pensava que eu ia me matar, era fossa, né? Aquele negócio do vazio que todo mundo tem. E ela me convidou para ir para a igreja e tal, eu não gostei, todos vocês sabem a história, achei ridículo aquilo lá, ridículo, não entendi nada. Eu disse que Deuteronômio era a mãe dela. Deuteronômio é tua mãe, não me chame mais. E eu acabei indo. Só que nesse ínterim eu já estava estudando com ela. Entendeu? A gente estudava junto e tarará. E ela nada. Um dia eu insinuei, né, a gente foi para um lugar, eu pulava do trampolim mais alto, mergulhava e dava minha correntinha para ela. E ela nada. Nada de, né, porque eu queria igual as outras, tinha que se jogar para cima de mim e a gente ia ir para trás do mato e resolver o problema.
E ela toda dura, né? Toda... aquele jeitinho. Ela não falava muito assim, dos hinos e tal, mas... E foi, então, que... eu fui uma vez no culto, eu me converti, isso é uma outra história. Quando Jesus entrou na minha vida, eu não fui imediatamente para a igreja, porque eu era tão revoltado com as coisas que eu detestava crente. Mas eu passei a amar Jesus. Então, aí eu fui me achegando a ela, mas o limite era tão grande, e eu já estava tocado pelo Espírito de Deus, por isso que eu digo, é só Deus que pode fazer isso. Que eu agora olhava e dizia, rapaz, é ela, será que é ela mesmo? Eu pensava assim, não, mas eu acho que ela vai melhorar com o tempo. Deve ser diferente das outras, porque as outras devem ficar assim, um canhão pelo meio do caminho, mas ela aqui vai melhorar com o tempo. E eu não queria nem tocar. 7 meses para dar um beijo. Sabe aquele negócio sagrado que eu olhava assim e dizia, parecia a Nossa Senhora. Olha, ele está contando de uma jovem que decidiu se manter pura por Jesus, né? E quando ele diz daquela pessoa esquisita, das pernas finas do Bob, daquelas coisas, é que a mente dele era tão suja porque ele estava acostumada com o assédio das que mostravam. E eu não estava mostrando, ia mostrar dentro do casamento, né? E até Jesus voltar, né? Então, mal ele sabia que ele ia ser um premiado, né? Agora eu vou dizer uma coisa só para os meninos. As meninas tapem ouvidos. Só para os meninos. Com toda a licença aqui. Muitas vezes, essa mente igual a dele que ele está falando aqui, está sua. Você está rodeado de joias preciosas, mas como a tua mente está pichada com essa coisa do mundo, que é mesmo, né? Vocês não são culpados. A gente olha no outdoor, até a gente que é mulher fica abalada também, né? Então, de repente, né, peça ao Senhor que ajude você a ver com os olhos do coração. Sabe por quê? Pernas finas engrossam. Trubufu emagrece. Né? Então, peraí, gente, não é assim não. O físico melhora, mas a alma ninguém impõe não. Não é? A alma é espiritual, é divino. É um milagre, o maior de todos os milagres. Fechei os parênteses, as meninas podem estampar os ouvidos. E aconteceu isso. Interessante que, por exemplo, ela abordou super legal. E foi dito aí na pergunta, o problema está nos olhos de quem vê de verdade. Está lá dentro do coração. A gente tem um coração tão sujo, a minha mente era tão suja da pornografia, que naquela época eram aqueles folhetins branco e preto, e já tinha até aqueles coloridos. Hoje vocês acham na internet. Mas essas coisas pornográficas vão só sujando a mente da gente, e você projeta numa pessoa tão preciosa algo tão sujo, que depois você não consegue mais ser natural. Por que os caras no sexo hoje querem fazer tudo quanto é loucura? Até sexo com animais. Eu contei outro dia aí, eu tenho uma reportagem, gente, de criança, bebezinho de 1 ano, que é deixado na porta do hotel, levado para dentro, para um turista nojento, abusar de um bebê de 1 ano e pagar dinheiro, para depois a mãe voltar a buscar, sair com dinheiro na mão, e a criança que foi violentada e abusada por um doente. Caramba, onde é que isso começou? Não te revolta, não? Se eu fosse o revolucionário daquela época, eu ia com a metralhadora esperar os voos da TAP, que vem lá de Lisboa, de Madrid ou de Roma. Eu ia matar todos os turistas lá. Prrr. Se fosse na época que eu era jovem, revoltado contra uma coisa dessa, isso é revoltante. Um cara que vem para um hotel na beira-mar de Fortaleza para pegar uma criança de 1 ano de idade e abusar sexualmente, e depois devolver para a mãe pagar, isso não te enoja, não? Hã? Sim ou não? Sim. Então vamos deixar de hipocrisia, porque essa nojeira começa quando o cara é adulto, que invade o outro,
que olha para uma pessoa como objeto e tenta usar e abusar. Aí quando não dá mais, outra maçã. Quando não dá mais, outra maçã. Aí maçã não dá mais, tem que ser cereja. Quanto menor, melhor. Pedofilia. Sociedade nojenta. Sociedade incoerente. Que ataca a prostituição infantil, mas ficar com todo mundo é normal. Ter várias mulheres é normal. Ter várias mulheres nunca vai bastar. Ter várias garotas novas nunca vai bastar. Ter várias adolescentes nunca vai bastar. Ter várias crianças nunca vai bastar. Ter vários bebês nunca vão bastar para esses indivíduos. Essa sociedade nojenta, incoerente. Eu queria ter microfone para falar para a cidade inteira e dizer, seu bando de incoerente, porque as coisas de Deus são maravilhosas. O que aconteceu? Quando meu coração mudou e despoluiu, porque eu li a Bíblia 3 vezes no ano só, de tanta sede da Bíblia, Deus foi limpando a minha mente. No dia que eu fui para aquele programa, eu já contei essa história aqui, parece piada, que eu fui tocar lá no programa do Raul Gil com o meu samba, que ganhou o festival, e ela em casa lá, e virou lá, e a irmã viu e disse, aí, aquele bandido, tá vendo que ele não é crente? Aí ele no programa do Raul Gil. E quando eu entrei lá, olhando para aquelas Raujettes, meus amigos, tudo trepado em cima daquelas meninas lá, fazendo maior confusão, eu olhei assim, e ela disse para mim, não vai, depois de convertido, não vai, porque isso não é coisa de crente. Eu dizia, vem você com essas respostas aí, com esses mandamentos aí, que eu não quero ouvir, não. Aí quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquela cena nojenta, que os caras disseram, e aí, Armandão, entra na balada, meu, vem aí, tá sobrando uma para você, vamos nessa, antes de começar o negócio lá, e tá, estamos nos preparando, nos maquiando, maior fuzuê. Deus colocou no meu coração, você não pertence mais a esse lugar. Eu fiquei com nojo. E embora tenha ido para frente das câmeras, foi a última vez que eu botei a minha boca no microfone para cantar aquelas baboseiras que não tinha nada a ver. E nunca mais eu quis aquele tipo de ambiente. A partir daquele momento, Deus não precisou estabelecer limites. Eu entendi o limite de Deus e sabe o que eu fiz? Eu estabeleci limites ainda mais estreitos para mim. Cara, meus olhos não vão fixar numa mulher. Não vão. Então aí tem 2 coisas que Deus fez, né, que eu quero dizer para você. Heloísa, além dela ter como mulher de Deus os limites de Deus, ela estabeleceu limites para ela mesma, e que foram mais estreitos, não porque ela era super crente, mas porque ela era fraca. Eu tenho limites para mim, mas os meus limites são limites assim, eu faço isso porque eu sei que eu sou fraco, eu não quero cair. Como pastor, como líder, eu não posso me expor a determinadas coisas. Óbvio que hoje eu não vou para a beira-mar, eu fico olhando para as mulheres na praia e fico aqui elucubrando na minha cabeça. Não tenho isso na minha cabeça. Mas isso é um exercício de quase 40 anos de convertido. Deus limpando a minha cabeça, que eu posso olhar para uma mulher e olho. Se eu fixar e minha cabeça disser, fica aí, tá vendo como é? Olha aí, olha lá. Aí eu já sei, pacto com os meus olhos, para, eu tenho algo melhor na minha casa. Porque além da minha mulher ter se tornado uma mulher linda, maravilhosa, boazuda, ela se tornou uma companheira, uma amiga, que quando eu estou mal, que eu não consigo nem fazer sexo porque eu estou doente, quando eu não dou para mais nada, e o dia que eu broxar de vez, ela vai continuar me amando. Porque ela não me vê como um órgão sexual. É bom você, menina, ser olhada como pessoa, como gente, alguém que ame, que olhe para os seus cabelos. Olha o livro de Cantares. Que olhe para os seus cabelos, olhe para você, te ache bonita como pessoa, que goste da sua fala, da sua presença, da sua amizade. Quem ama, espera. O dia que um cara disser que te ama, você diz assim, então, espera. Espera. Cantares diz assim, não desperte o amor até que este o queira. Percebe que eu estou falando de princípios? Talvez você veja aqui hoje à noite dizendo, o pastor vai dizer se pode ficar ou não pode ficar. Ficar onde? Com quem? Pode ir para a boate ou não pode ir para a boate? O que você vai fazer na boate, missionário? Não pode ir para a boate? Claro que pode. Vai lá, missionário.
Leva Jesus com você, como eu levo Jesus para dentro do meu quarto quando eu estou tendo relação com a minha mulher. Além do limite que Deus impôs no meu coração, e Deus está pleno e satisfeito nele, que eu não espero nada dela, Deus tem me presenteado ao longo de quase 40 anos de relacionamento. De termos uma relação que da última vez foi melhor do que a penúltima, melhor do que a primeira. Nós ainda nos curtimos adoidado. E só saímos juntos. E namoramos. E entendemos que minha esposa é mais importante que minhas filhas, é mais importante que o meu ministério, é mais importante do que tudo. Foi a graça de Deus que presenteou essa mulher com um homem que foi transformado pelo poder de Jesus. Eu não prestava, Jesus me transformou, porque ela estabeleceu limites para a vida dela. Então, cara, o que você quer com a sua mão? Nos nossos 3 anos de casamento, aliás, de namoro, porque aquelas coisas não passavam na minha cabeça tão fácil, nós tentamos, eu tentei. As carícias, a gente ficou junto, ela era carente, o pai dela era um déspota que chamava ela de prostituta para cima, era um italiano bruto. E ela estava pronta para se entregar para alguém, de repente, que estava agora dizendo, eu te amo, estou junto com você, 1 ano de namoro, não pega, 2 anos de namoro, já começa a ter mais intimidade, 3 anos de namoro, a gente está se esfregando e, de repente, a gente está sentindo um ao outro e, cara, se bobear, levanta a roupa. E quando nós chegamos nesse caminho, porque eu sou frágil e ela entrou na minha, num certo sentido, Deus trouxe para a nossa vida um senso de arrependimento tão grande, que eu disse, meu Deus, eu vou destruir meu casamento. E depois daquele 3º ano, nós decidimos parar por completo. Paramos de um tal jeito, que eu disse para ela assim, foi aí que ela disse, parecia estranho. Eu disse assim, na igreja eu não te conheço. A partir daquele momento, o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Então, era eu envolvido no ministério, ela envolvida no ministério. Na igreja, a gente sentava longe um do outro. Porque, já viu aqueles casal de namorado na igreja, que fica... Nós estamos cantando lá, glória, glória, aleluia, o cara... Cara, você não respeita... quando você for para a cama com a sua mulher, você chama o Espírito Santo. Cantares capítulo 4 tem isso. Mas, quanto isso, cara, já que você tem a fraqueza, fica longe. Não chega, não. Eu estou falando de namoro, né? Ficar, pior ainda, cara. Para quê? Qual é? Mas é proibido namorar, amar? Não, não é proibido. Não é proibido ter amizade? Não, não é proibido. Qual é o limite? O limite você que sabe, o quanto que Jesus é suficiente para você e quanto você vai querer se guardar para a glória dele. Ninguém vai estabelecer um fiscal na tua vida, ninguém. Na igreja era, como ele falou, né? Ninguém servindo como se não se conhecesse, né? De toque. E em casa, quando ia, era junto com as outras pessoas da família e na hora de ir embora, orando junto. Então, depois que você entra na presença de Deus, você não tem coragem de fazer mais nada. Foi que nos guardou, né? E, realmente, quando foi dito aqui, eu testemunhei que eu decidi que Jesus ia ser meu Senhor da minha vida aos 15 anos para valer, é porque eu sou fraca e muito carente, por ser filha de pai alcoólatra, nunca ser amada, aquela história toda, e que a gente projeta na outra pessoa e tenta beber do outro. E foi ali que eu tentei beber do meu Senhor, e de lá para cá eu continuo bebendo até hoje. E quanto mais eu amo Jesus, mais eu amo meu marido. Quanto mais ele ama Jesus, mais ele me ama. E esse triângulo amoroso entre nós dois e Jesus é o que tem nos sustentado, nos guardado, nos guardou na juventude e tem guardado esse relacionamento que tem transbordado para os filhos e para quem se aproxima de nós, né? Então, Jesus, ele supriu todas as minhas necessidades e carências. Jesus é meu Pai que me ama, me valoriza, me aceita, me capacita. Então, tudo aquilo que eu não recebi em família, por ser uma família disfuncional, eu recebi de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus.
Isso é verdade. Eu sou a pessoa mais equilibrada na presença de Deus, porque eu quero andar perto desse meu pai. Então, é possível, até quando a gente não recebe em casa, que foi o caso da minha família, né? E se você já se entregou, já experimentou, já se deu, já perdeu sua virgindade, seja rapaz ou moça, cara, sempre é hora de começar. Eu estava contando hoje uma história da minha neta, acho que ela está aí. Eu estava pulando corda com a minha neta. Então, aí ela estava mostrando como é que ela pulava corda. Então ela dizia, quantas vezes eu pulo? Vamos ver aí, vô. Aí ela fazia assim, ó, 1, 2, 3, aí errava. E começava de novo, 4, 5, 6, 7, 8, errava, 9, 10, 11. Eu disse, que conta é essa? Não, quando você erra, você volta para a estaca zero. Aí disse, não, vô, 1, 2, 3. Errava, começava de novo, 4, 5, 6. Eu fiquei pensando assim, rapaz, sabe que essa deve ser a conta de Deus? Quando você avança 3 passos e cai, Ele te levanta e diz 4, 5, 6. E cai, Ele diz 7, 8, 9. E cai, Ele diz 10, 11. Quantas vezes você caiu, quantas vezes Ele vai te levantar e a história prossegue. Deus continua investindo na sua vida. Quanto mais tempo você continuar na queda, no pecado, na pornografia, na bobeira, no ficar, mais tempo você vai perder de experimentar o real prazer e o verdadeiro gozo, o verdadeiro orgasmo espiritual. Enquanto você estiver aí experimentando essas loucuras que o mundo tem para você e esse padrão maluco, você vai estar se desvalorizando, se vendendo, se prostituindo, se entregando, se dando nas mãos de caras que não têm compromisso com você. Quando alguém te amar de verdade, esse alguém vai te respeitar e vai esperar e vai saber lhe valorizar e lhe guardar para o tempo final. Certo? Queridos, eu vou continuar torcendo. Eu vim aqui hoje à noite, estou muito feliz de ver vocês aqui. E eu vou dizer, tem um pastor casamenteiro aqui, aliás, 2, Zé Edson e Alcimor. Eles vão fazer ainda muitos casórios aqui nessa igreja. Eu vou fazer igual, se precisar, a gente vai fazer igual o reverendo Moon, de 1000. 1000 de uma vez só, para ficar bem baratinho, não ter problema de buffet. Bota rumo aqui na frente, igual o batismo, né? Todo mundo, certo? Ei, moçada, rapaziada, bora lá, vamos aprender, vamos trabalhar, vamos estudar, mas vamos trabalhar, vamos produzir, vamos deixar de ser dependente dos pais. Constrói uma fazendinha, compra aí esses negócios que o governo dá até... O governo está dando 17 mil reais para quem quiser comprar uma casinha dessa simplesinha, tá certo? Vai nessa, cara, que dá certo. Aí acha uma daquelas da perna fina, elas vão ficar da perna grossa, bonita, gostosa, maravilhosa. Vai ser bom. E outra coisa, e você não é essa belezura toda, não. Começa a cair, começa... Mas ela vai te amar do mesmo jeito, tá certo? Na juventude, no vigor e na velhice, envelhecendo juntos para a glória de Deus. Deus abençoe.